Eu acordei vendo as frações temporais, eu estou virado mais ou menos para essa direção de luminosidade, então eu vejo risco em tudo, risquinho. Tudo correndo, mas elas não se tropeçam. Na verdade é como se tivesse alongamento da onda em tudo, né? Mas, né, não tem, né? Percebe-se uma direção tal, só que é tudo saturado. Então quer dizer, é como se você mesmo pintasse com lápis tudo, preenchesse toda a coisa, né? Então quer dizer, o que são algumas questões em especificação, né? Que há quem gerundifica a racionalidade rasa, uniforme, enredamento intersticial, dependente do que dataram de proporcionalidade conhecida e não conhecida do universo, né? Quando e se viajar perto da velocidade da luz, né? Aí oremos, né? Até onde você não enxerga não tem luz, o que é o padrão de luz, o que é o padrão de luz, o que é o padrão perpetuador, né? O que virou desintegrar, o que é explodir, ou dizer que uma coisa tem uma autoprojeção que dá a condição de uma expansão, ou até que ponto isso volumetrifica, que não necessariamente implica de não sair do nada, você não enxergar o nada, ou até onde você, o observador, que cria proporcionalidade de perceber interdesestática, interdinâmica, qualquer coisa assim, a quem né, operacionalize desintermitência entre desquadrados, né? Que é, né? Duas partículas se atraem ao desquadrado, qualquer coisa mais ou menos assim da distância, ou senão a quem justifica a repelência e o que vira, né? Se atraem opostos parciais, né? Desiguais, desconhecidos, desnadados, não necessariamente a condição de aeróbio, a quem atribuem aeróbio, né? Também na água, ou fica né? Essa coisa de aeróbio fica como uma baixa intensidade, uma intensidade convencional, tudo é mais permitido, não tem uma secção acidósica, cetósica, sei lá, qualquer coisa que implica em dizer que geram rupturas, né, desconfiguram a funcionabilidade, né, opera no limite, né, além da frequência, o alarmante que emergencializa agudo, que pró-emergencializa ruptura, finalização, né? O que é dizer que não podemos ser mais ou menos, né? E além do mais ou menos, o cotidiano já é um mais ou menos, você tem que criar alguma proporcionalidade de sobressair ao mais ou menos, em montante ou unilateralidade, né? O que é uma parte do mais ou menos, para dizer que isso vocacionaliza a parcialidade, é um dom comum, é uma condição dicotomizável perante o tudo, né? Ou desoperacionalizar-se entre desnada, né? Ir ao tudo, sair do nada, ser chamado pelo tudo, tem-se essa, né? A culpa é de quem responde, de quem pergunta, né? Quem fica, né, entre o que é o privado e o público, datado sobre responsabilizar de dentro para fora, né? Que o para fora seja não incorrupto, né? Não desvirginador, né? Usa qual buraco ou buraco que te faça, né? Não gerar o outro, o que vira, né?
instantaneamente ou desinstantaneamente responder a, né, reduzir-se, né, o que vira dois, gerar em um terceiro, que implica em reduzir esses dois, né? Ou não necessariamente, mas o que precisa, a quem vira fardo, a quem vira, né, até que ponto não datar a humanização e teoremas de vida pela vida, vida pela desmorte, né? Morte pela desvida, né? Quando isso vira, né? O fator mesmo comprimento a quem datar hipertrofia e hiperplasia, condições em que momento atribuir presente, ou a dissecatória do presente está tudo ali, ou em matéria está tudo ali, a quem justificar a enxergativa perante a definição, datar resistência como temporalidade sobrevivente não necessariamente corrente, não necessariamente desestático, então o que vira o platô de potencialidade, né? Pela lógica operacionalidade potencial, o que é a dinâmica não observada, ou dizer que isso tem uma capacitância inter, né, de dois, né, que num dado momento, né, sobre a multiplicação ou ainda sua interna multiplicação, que é seccionar e projetar um outro indivíduo, né, o que vira fusão, fissão da fusão, paradigma de explosão, paradoxo de explosão, né? Que o que vira, né? O alongamento, dizer que a frequencialidade depende de volumetria com grandeza literalmente distante, o que é a percepção, né, da presencialidade ou da semipresencialidade ou da não presencialidade percebida em matéria, o que vira a grandeza do volume transferente através de uma unidade de onda, o que é uma unidade de onda, a quem justificar é partícula, não é partícula, data como camuflagem, miragem, reflexo, dióptro, sei lá, qualquer coisa que se veja, né, projetado, né? Você olha, mas está de trás para frente, mas tem um espelho, um anti-espelho, tem, né, percebido assim um assado, a direita assim e a esquerda do outro, sobre, né, que essa condição de emissão, de difusão, né, de todas essas as condições minuciosas quando próximo à luz, né, o que vira juízo de valor ou mesmo transferência, né, um corpo novo, um modelo padrão, que implica quem reage, quem é o passivo e ativo, quando datar luz, perpetualidade, a capacidade projetora, né? Implica em que momento elementariedade uniforme coisificada, a quem justificaria igual, dissipada, saturada, né? Não, quem percebe a diferenciação, como não, o que virou, né? Explodir subelementares, né? Não enxergados a olho nu, não enxergados anatomicamente diferenciados, o que vira o diferencial, para que o diferencial, que vira o paradoxo do olho nu, materialidade, abstratualidade de responsabilidade sobre olho nu, né? Quando isso implica justificar internamente como você sente ou percebe, como a condição popular implica se não é macho ou fêmea sobre alguma questão genital, né? E o que opera quando datam que elementaridade não tem sexo, não tem alma, não tem antes ou que é depois, dizer, no dado momento tem uma espécie de memória elementar, o sujeito bate no outro querendo fecundar, mas não tem o agente fecundativo que até então, né, apresentaria uma diferenciação, não necessariamente quando justificar, né, seres procariontes ou seres colocados o que é reprodução, né, assexuada, o que a quem data a reprodução, né, em retrato, provavelmente num dado momento estudei o que vira exceção reprodutivista, né, da água, né, a quem ainda está discreto ou não discreto, né, quando divino e humanizado,
a quem não enxergado num dado momento, né, apontamos, né, percebidos, né, quem são entre datados, né, astrologizados, o que vira, né, dizer que num dado momento um hibridismo parcial, quando há quem justificar que se dado momento bichos eram superiores e inferiores, quando esta coisa de datar superpoderes a politeístas estará mais comum ou que se tornou incomum, como se tornou diferencial ou camuflado, que o humano é superior e reproduz com o humano, né? Quando a condição de bichos e a projeção de dizer que aí tem atributos, ter asas, ter rabo, ter chifre, né? Não necessariamente é do mal, mas o que vira dizer vem do bicho, vai do bicho em algum momento. Amostrologicamente isola-se ou tenta se isolar, ou algum modo, né? Por mais que eles comam um bicho ou façam isso e aquilo, eles querem parasitar ao outro humano, assim ser sustentados, quando apontam a capacidade de etiquetar, né, de serem cínicos, cênicos, ou mesmo de manipular a fachada, o que eles consideram padrão que querem alcançar, o que vê como superioridade conforme, quando dizer come bicho não diz, finge que cuida, né? Mas quem intercuida comendo, quem intercuida não comendo, cuida para quê? Deixa de comer, constantemente come, quando isso é colocado, transferido pela relação sexual. Entra aquela coisa de que o homem come, ele tem uma faca, uma arma que ele fura. Então que ele abocanha, ele tem uma pseudopodização de comprimento, de funcionalidade, aquilo fica pendurado ali na frente, meio sem lógica, meio sem sentido, e eles ganham por vezes uma independência como se fosse algo que nem deles fosse, né? Criam um universo paralelo perante o próprio pinto, às vezes dão a própria bunda pelo pinto do outro, ainda para ver se conhece o próprio pinto, você não consegue muito, né, decifrar, porque as mulheres têm uma jogada muito engraçada, né? De não conhecer ou o que é que depende do outro para conhecer quando é imposto, ou dizer que é rentável ter filho com o outro, né? Quem invade quem, você tem que passar por uma coisa de dor para ter uma vantagem de ter um sacrifício de ter um filho, quem vira fardo, quem vira prazer, repetição sobre um somatório de questões quando apontar, né, dias de dor, dias de sangue, a quem justifique ter prazer sobre isso ou não. Tem os buracos compensatórios, já não era, ou então esse já era, passa a ser. Hoje para você eu não quero isso, só pode compensar assim, então bota a boca, que é um buraco que eu vou entrar. Não, então bota por trás, então fica só por trás, o sangue não passou, você não quer. Ou tira a bosta, não deixa a bosta, né? É um pacote de situações que isso vira lidar com isso numa mesma casa e não necessariamente, ou como eles viraram pular de galho em galho para não questionar, não resolver e querer o pedaço de cada coisa e não querer justificar o estado responsabilizador, nem que momento é prazer e não é prazer, é cuidado, que momento, né, a bosta fede, a merda tem que limpar, não necessariamente a quem atribuir o sangue, em que momento aquilo te convida a eucaristificar e deseucaristificar a sua auto-originalidade, em que momento vira sacrifício rentável ou não rentável que justifique, né, a naturalização, o milagre das coisas, a reatividade. Que momento você é jogado numa condição assim, já botaram carne na sua boca, mas parece que aquilo não está sendo bom, ou está perdendo o gosto por aquilo, e você trabalha com aquilo. Aí trabalha perdendo o gosto, aí se trabalha, que é? Trabalha onde os outros se divertem, né? Que é o bate-papo, quando alguém está mexendo nos genitais do outro, dizer que, né, você tem uns há tanto tempo, ou vai casar, ou só depois que vai poder ver, nem pode ver, mas num dado momento não pode ver, futucar, subir em cima, levar para um monte de gente morrendo de rir umas situações, o que vira causa e efeito de buscar o outro entre saúde e doença ou condições de manejo totais e intimidades, né? O mesmo, né, o pejorativismo da coisa, quem justificar
Ética conforme não impede de pensar, não impede de ter uma vida paralela, como praticam, né, nas suas casas, e dizer que num dado momento aquele, a maioria deles são viado, mexe tanto com aquilo exatamente porque eu não gosto, ou enjoo, ou dá até nojo, não sei o que. Tem todo, né, o que é preservar dentro de uma casa, que sejam impessoais, desconhecidos, que não possam prever qual dia que vai ser o quê, criar uma coisa que não tem condição de pagar, de ostentar, ou criar uma situação para simular que não percebam que realmente é, então fica uma coisa, né? Quer transferir para indivíduos comuns, indivíduos inferiores, ou a quem compensar, você não faz isso, então faz no bicho que não sabe, que não fala, no outro que está cego, que não sei o quê. Quer dizer, relações que comprovem o que entenderam como verdade revelatória, ir além da condição basal que implica num contexto de fidelizações, que ainda que cada corpo já tenha a variável de não interpretar ou interpretar além do que nem vê, o que é conveniente ver e o que vira, nomenclaturar, ter condição de transferir ou responder né, verbalmente, como transfere, tem a língua presa, não tem a língua presa, o tom da voz, comprimento de onda a quem, né? A capacidade de reproduzir e não necessariamente ou transferir racionalmente o termo nomenclatural a quem traz sentido de bom, ruim, grave, timbre, né? Que momento vira facilitador aprender, porque ganhou a viagem junto, né? Tava bem no meio do caminho, foi para tal lugar, mas não fazia sentido. Não via beleza, não estava bem, não enxergava coisa, o padrão de dinheiro, de bens, não tinha funcionabilidade perante o que é categorizado como humanizado ou além dessa consideração. O que é que fizeram, ousaram fazer, né? Então, sobre questão de luz, né? Explosão, não explosão, que num dado momento a coisa projeta volume, de onde sai outro volume, deixa de ser. Dizer que a vida de um é a morte de outro, que num dado momento, né? Aparentemente os seres inferiores ou as condições que reagem, né? Reagem em propriedadiamento, não necessariamente, né? Parteirista, não necessariamente gestatório, né? O que dataram dar à luz, né? O que dataram com alta complexidade, o valor da vida que justificasse, né? A criação que justificasse pelo valor da vida, quem traduzisse, ou ornamentasse, ou percebesse ordem, desordem, qualquer coisa, para datar o limite do trabalho, que separa o trabalho não deixa de ser trabalho a quem, que momento humano acredita ser trabalho, ou que vira o plexo ressustentável, né? Perante o corpo como uma automostrologização, autolaboratoriamento, que é a condição de pedaço, né? A quem atribui funcionabilidade metodológica, esquema sentido que se faça repetitível perante, né, o que datar como reagência maximizável perante velocidade, dilatação, né? Que é a massa, o que é a categorização do volume, independente de massa ou a quem atribuir, né? Ouvir num dado momento, dizer onde está, né? O que é o comprimento, a pauta observável, o valor observável da desabstratualidade que o volume implica, né? Até onde as condições sensoriais, né? Entre o ver e ouvir prioritariamente, né? O que é o sentir ou se tornar instintivamente essencial, desessencial, reativo, sem fio, né? Sem enxergativa, né? O que em momento dispara esse potencial de ação, né? A radicalidade ultrapassa a temporalidade, a escalaridade aparentemente dismórfica, assimétrica, que em momento vira temperaturalidade singular sistêmica, quem atribui engenhocamento probável perante o tempo, né? O tempo precisa ter um interdestempo, precisa ser variante de resistência plural, né? O quente e o frio, senão seria o que? Temperatura.
temperatura por destemperatura, né? Dilata e precisa ser desuniforme, uma variável de deshomogeneidade, né? Quem percebe a capacitância, né? Que vira pegar, né? Poder pegar e num dado momento um montante fica ali, volta estática, ganha destemporalidade, né? Você executar uma carga, uma pressão entre o corpo, né? Utilizar um intervalo, ainda que um intervalo sob determinada relatividade temporal tenha sobreposição de carga, o que são as constantes sobreposições de carga, para dizer que num dado momento tamanha complexidade, a quem é diferente ou indiferente, justificar platô de inflação e desinflação, né? Retração, né? Expansão, né? Volumetrível, né? O que vira, né? Teorema de efeito estufa, teorema de isso cai por terra, a quem atribui juízo de valor não, tá gerando, né? Sobre tais condições, olha os acidentes, olha as questões, convida a vida a não existir, né? Mas num dado momento entre agudos e crônicos e culturais, a quem vira vai morrer mesmo, e aí quem repete de novo, aquele que nem terminou morreu, de contar o caso, todo mundo tem que trabalhar, tem que arrastar a qualquer modo, lembrar de algum juízo de valor que instintivamente come, qual que olhar primeiro, a água, o fogo, né? Que se não abrir o buraco no chão, tal, em que momento, né? Dizer que consciente, né? Em que momento vem a consciência e o instantâneo do justificar. Blindagem, né? Valor sustentável, que há quem justifique a morte do corpo metamorfósico, do elementar, que se torna sobreposto à limiaridade humanizada que decifre de fato a expectativa, ainda que num dado momento algumas, né, acidentes abruptos ou acidentes nem tão abruptos que você consegue perceber um momento de evitá-lo e não consegue, não necessariamente, né, mas você consegue visualizar a fração da coisa, mas em que momento a anatomicidade se faz descabida perante os reflexos, as capacidades elementares, ou que ali traduzem, né, habilidades internas, habilidades assimétricas entre né, a multiplicidade reativa, que é espontâneo, instantâneo, que é osmótico, dentro desse padrão, né, o que vira justificar o cálculo tudista, né, o que é a fração, né, zen-tudista, zen-destudista, entre estática e apontar desnada a quem enxergue juízo de valor e atribuir próximo à velocidade da luz, né, que fica o homem passivo, se não gravídico, quando, né, a droga que exprime o volume corporal independente de hipertrofia. O sujeito está fazendo tratamento, está totalmente inchado. Mas por essa comida, o que é o sal? O açúcar. Qualquer coisa, carboidrato, qualquer coisa assim. A quem atribuir, né? Mesmo repetição, né? Ver o volume da repetição como algo singular, né? Ver a singularidade da repetição como algo literalmente repetitível, né? Que é idiosincrasia, idiosincrasia repetitível, né? Aparentemente ou constantemente nos devotamos, nos rendemos à repetição do arroz com feijão, viver de arroz com feijão ou abrir mão deles, né? Que virou, né, monoteísmo e desmonoteísmo, né? Pegar carona no monoteísmo, pegar carona no desmonoteísmo. Entre proporcionalidades, idades tão diferentes, volumes tão diferentes, o mesmo buraco, né? Idades tão iguais, volumes tão iguais, buracos que sejam diferentes e não se toleram.
Ah, esse tem que ser bonito demais e esse feio demais, senão não cabem numa mesma casa. Numa mesma casa, um malhando é suficiente, pelo amor de Deus. Não, né? Deus me livre, tal, 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 né? Isso é coisa de homem. Deus me livre a usar essa coisa de homem. Dorme com homem pra quê, né? Tem-se questões muito engraçadas quando, né? No Brasil, deixa eu ver, né? Aqui em panturrilhas, acho que não, né? Depende muito de roupa, depende de mais camuflagem, o que que é, né? A baixa do percentual de gordura, o comprimento do cabelo, a fachada na cara, né? Bota uma tatuagem na sobrancelha. Como assim? Tem gente que tem tudo que imaginar na cara, inclusive de tatuagem, toda forma de maquiagem ridícula, permanente, todas as coisas, doenças, assimetrias, né? O que é totalmente aceitável e muito bem-vindo. O delinquente, o retardado que não pensa o que é prático, o que é leve, o que é agudo o tempo todo, né? Não faz sentido algum ser inteligente. Em maioria, ou os melhores prazeres estão entre os considerados. Fodam-se as leis e não sejamos inteligentes, mas sejamos práticos em adquirir deslocamento, fazer o turismo até onde, fuder com a galera, papapá, tudo legal. Se acontecer de todo mundo, joga aí de boa, dá nada não. Se não tá dentro, tá fora, né? E aí a questão da inteligência é que constantemente seja não acreditado nada. Se não for aquele, não é o outro. Então existe uma bagatela etiquetada, mas que constantemente, se não é aquele, não é o outro e depende. Muito, muito diretamente ligado à condição sexual de quem, né, o panorama de quem realmente paga ou a quem se vende, né, porque gostam de trânsito, todos gostam de trânsito, né? O que que é dizer ficar totalmente isolado e ter as máximas do trânsito, ou o que já viveu para viver isolado, assim implica a quem apontar a comparação, dizer que alguns num dado momento não gostam de que eu, porque passam conhecedores ou autoconhecedores, já se fazem intoleráveis de entender até que ponto, né, o vira protecionismo comum de perceber instantaneamente os descabidos, os abusivos, quando isto implica em justificar entre grupos sexuais, né? Sozinho que esconde, assim fica apontado, sozinho que não conquistou e ainda busca, ou especula compensar, falando a vida do outro, enchendo o saco, futricando, remexendo, quebrando, acidentando, aparentemente acelerados, aparentemente retardados, aparentemente bem desenvolvidos perante trabalho, seriações inadimplentes perante proporcionalidades, pagar isso e aquilo, e as relações de fato do que virou, né, períneo e cu de quem, né? O paradoxo da frente. A quem justifique os peitos, o show do oral ou qualquer coisa, mas o paradoxo multicomercial, né? Do pau ao despau, do pau ao cu do outro, a quem justificar buscas de passivos por a não pagar, mas independente, passivo, se garantir a independência de não emburacar a gravidez, né? Que é o plexo inicial de estar prensado ou terem isso como um golpe, né? Até tal momento, consegue transferência, nascer e renascer na barriga de alguém e depois vão ao paradoxo de matar o outro, assim fica, né? Esperar e impulsionado de várias maneiras aparentemente etiquetadas, né? Eles viram, né? Então esse é bem criado na religião e é o ateu. Esse é o ateu, né? Então ele sobra aí para religião. Se até que ponto os montantes dentro de uma casa, ou o que vira um grupo, ou dizer tradicionalismo numa casa entre rua e trabalho, até que ponto entre projeções de grandes sociedades, a quem atribui imperativo e desimperativo, quando essa questão, né? Da questão do cu final, né? A questão do quando a taxa de natalidade não é, e não necessariamente dizer que proibiu, é dizer que aquilo que atrapalhou, desconsiderou e violou e soma uma quantidade de invasão, já não vai ser
A reatividade tem estímulo-resposta a quem atribuir, né? Trabalho como convite a permeabilidades, né? Que vira osmótica, combustão, explosão, né? Reversa explosível, né? O que é o coeficiente inflacionário, dizer que, né, a desplastificação, a desnaturação, a quem justifique o transtorno, né, de dizer que, né, chave fechadura, enzima, substrato, algumas reações se tornam irreversíveis ou sugerem, né, terceirização de lixo, né, onde a fumaça a fogo ou componentes tais e vira um componente terceiro, a quem justifique híbrido, né, que é o campo multirreativo, a mapa multipropriedade perante as elementarizações produtivas que caracterizam subgrupos, né? Até onde o QSP vem ao nada, né? Dizer aquela fábrica é de um produto do petróleo, mas aquela outra é do petróleo. Né? Calcular a distância, o trânsito, a energética total, o custo-benefício da causa e efeito dos produtos, da referencialidade de volume, não volume, a quem atribua significado, se uma falir, qual se ferra primeiro, qual depende de pagar mais para quê, vem antes, vem depois, quem descobre, quem não descobre, quem dá juízo de valor, quando essas questões minuciosas, né, não está fora do foco da relevância do combo comunicativo, que vira base comunicativa sistêmica, que reage, que tem a independente de fio e através do fio, ou que virou as redes dessas instalações perante o dar à luz ou a física da energética, até onde está conectado direta e indiretamente, para que saiba originalizar e desoriginalizar a luz. Naquele momento você tem a progenição técnica, né? Engenhoqueira, mas decide que quer desligar o dar à luz, né? A quem justifique dá juízo de valor, de onde vem do nada o que é enxergado como materialidade, nega atividade, inclusive a quem justifica a passividade, direta e indireta. Então, o que vira projetar estado, esfera, condição revelatória perante o masculino e o feminino, quando dizer que os dois são participativos, é sobre a minuciosidade revelatória, quando a pauta do milagre, a minuciosidade em que momento chegar, conseguir chegar perto, dizer que em algum momento já é automatizado, né? A camuflagem, o estado de defesa, não é a camuflagem, mas o que vira o propriedadeamento, que justifica o limite da distância a quem atribuir o inafiançável perante o desumano, etiquetado de humanizado, né? Que vira direito na desordem, ou atribuir que são importantes e volumétricos em alguma ordem, né? Que se não pagou percebendo a ordem, não justificou, quanto mais em desordem, né? E quem quer impor ou dizer que se conhecia e estava por cima ou está por cima, que vira o castigo de quem está por cima, o erro, né? Deixou que fizesse errado e ainda tem que adestrar para mais comer daquilo, ou fazer com que tenha o tempero do manejo inadequado, porque se não fez acreditando que estava bem fazendo, ou tinha liberdade de fazer, imposto a fazer, como dar juízo ao trabalho, né? Pegar dinheiro emprestado, né? O sujeito já está na merda, quem tem o valor de ter o câmbio e bem receber e não morrer, independente daquela condição de dizer que o sujeito está desejando, se ele morresse agora, depois que me entregou o dinheiro, seria muito bom, né? A quem vira o que? Justificar câmbio abstratual, câmbio material, com peso perceptivo, o que você está mobilizando, o que fez aquele que está em déficit, o que mais pretende fazer, que você não sabe indiretamente é dinheiro, dinheiro para, dinheiro tirado de onde, né? Então quer dizer, e o valor atribuído às coisas independente do volume. Quanto menor o volume, mais leve de roubar, de distribuir, de saturar, de perceber, de ter,
não está, não tem, não percebe, né? O que é a parte principal que justifique a percepção máxima da transparência como permeabilidade, né? Dizer que sobre um processo de fusão nem tão facilitada, o que implica, né, um sacrifício não necessariamente penal, mas o que é o trabalho ou operacionalidade que convida o sujeito a ostentar ou eles entenderem valor moral de sapientalidade, trabalho sustentável para que a responsabilidade justifique que aqueles dois, aquela família, de dois ou só se completa a família se reproduzir, para dizer que alguns conseguem e outros não, e o que está por trás, né? Se o sexo está ali, ou aparentemente estão dizendo que está bom, dizendo que é bem-vindo, estão dentro de um padrão social, que implica todo o campo ao redor, e dizer que alguém, né? O que vira não mais estar próximo à luz, né? Estar próximo à luz. Conseguir chegar à velocidade da luz, que é o clímax orgasmático, né? Se a explosão começou sozinha ou acompanhada, ou retorna, né? Começa do zero ou do um e tem que desinvaginar de um momento final de dois ao retorno de um, né? Então, no momento unilateral, a quem atribui se perceber fêmea, não necessariamente precisa ter feito pelo menos um filho, ainda que acreditasse sozinho, osmoticamente, né? Estuprado, sei lá, né? Reagiram-se, né? Aquele tempo vai se encostar, vai engravidar, mesmo que nem chegue perto, ou qualquer coisa assim, ou nem tão, né? O que são essas coisas, né? Faz um implante indireto, enfiou aquilo lá para dentro, pegou do outro, enfiou lá para dentro da condição vaginal para engravidar sem ter contato do outro e engravida, né? Utilizam outros recursos que viram inseminação a quem, né? Comer a carne não quer matar o bicho, não quer mexer com sangue, né? O que quer do outro que virou toda essa parafernália nojenta de atribuírem, né, não se perceberem carnais, não se aprofundarem em carnais, fingirem não se perceber e dar juízo de valor a formatações outras que camuflam, ainda que, né, bem esquentem, bem, né, o que são os vibradores totais, né, a fricção, aonde se friccionam, né, para justificar comida ou sexo, sexo ou comida, ser comido, né, comer e ser comido, independente da condição corporal, como o cérebro responde, né? Tá comendo o outro com aquilo que você não tem. E acredita, não tem como, comprou. Ah, como o peito não é seu, é um peito de plástico, mas a pele tá por cima, tá tudo por cima. E não tá sentindo plástico, né? O que vira, né? As condições minuciosas sobre a soberba e o que virou o fracasso do humano, né? O paradoxo da medicina. Independente de medicina, a quem atribui a racionalidade de medicina, independente de ateu ou não ateu, ficar a qualquer modo e veio de onde, não indo, porque deixar de ir, a quem atribui milagre como um milagre especial, engenhocamento do cortar, enfiar ali, tirar daqui, de tirar de quê, que são reativas, né? Reage radiativamente, não tocou e reagiu, essencialmente atraiu. Em que momento as coisas são enxergadas como, né, alimentares, mastigatórias, né, envenenáveis, né, sexualizadores, independente de olhar, através do olho, como que o olho projeta, o que o cérebro vê e carrega ao longo do tempo, que um engenhocamento o corpo não necessariamente associa, né, ao próprio coito fica o convite, né, o sujeito está lá lavando, está friccionando, você está masturbando? Não. O que você precisa para masturbar? Agora eu vou masturbar. Ou estou sendo convidada a masturbar. Vou pensar em que? Não vou pensar em que? Vou pensar em mim? Vou pensar em nada? Mas eu que me como, né? E ensinar o outro a comer, perder tempo, ou que vira prático, o que virou, né? Buscar o alimento, independente da carne, quando é carne do menor a quem maior,
quando aquela coisa politeísta é colocada, quem foram, né? Entre as relações totais que ganharam juízo de força, em que momento transar com algum bicho, dizer que ele sem a saturação, sem engenhocamento de perder tempo falando, conversando fiado ou entregando o outro, ou dizer que destituído de etiqueta de roupa, de moral a isso e aquilo, tem poderes mais nem instintivamente sustentáveis e até que ponto atribui, né, condição interna, dizer que em um dado momento um bicho não cruza com outro bicho, mas não deixa de comer o bicho para cruzar, até que em um dado momento, né, sem comer, e autotroficou, multiplicou dele mesmo, de outro bicho que comeu, ou que autotroficamente ali estava, virou uma divisão autotrófica. Né? Aparentemente é uma divisão, seccionou, mas reproduziu igual, ainda que pensem diferente ou pensem iguais em momentos diferentes, não necessariamente, mas seccionados, né? Então, homogeneamente autotróficos, as partes produzem as mesmas totalidades, né? Que vira aí seu nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a variante que justifica, né? O autocriado. Ah, mas para ele é fácil que não tem pai, eu não preciso justificar o pai, né? Quando a substância é interna, tudo precisa sim. Você é o pai e só é o filho. Alto filho, se tiver o alto pai, só é o Espírito Santo, que o Espírito Santo é o filho do convite de ser pai e entender o acima como o pai do pai. Ou pais, né? Colocada a condição independente de embarrigamento ou a quem justifique a complexidade de meio grávidos, né? Então, quer dizer, estar próximo à velocidade da luz, né? Precisa de que alguém arraste, faça a gestação ter uma temporalidade sustentável, revelada, né? Sabemos que cada momento existe uma possibilidade de interrupção e de deficiências. Então, que é a totalidade da independência de cada um, da complexidade da hibridização de toda a percepção absurdamente veloz, absurdamente fracionária, inclusive perante a estática comum que preenche toda, né? Quer dizer que não há temporalidade ou a temporalidade pulsante, que em maciça saturada, onde o deslocamento, onde é tudo preenchido, a quem atribuir, né? E você imagina que existe um platô e portais são enovelados, e por que não? Então, panoramas não gravitacionais, aqui mais gravitacionais, e dizer que, né, sobre a determinada altura, percebe-se a queda livre, a antiqueda, né, a quem justifique os padrões maiores, dizem que momento somos mais humanizados, mais desumanizados, que em relatividades e em condições aparentemente não percebidas entre humano pelo humano, vira, né, que é a sobre-racionalidade, subracionalidade, quando o humano empacote corpo para ficar vivo ou morto, tem uma condição de não se tornar irredutível, precisa, né? Ah, mas pode cortar até tal pedaço. Ou visto em acidentes tais, como coincidiu de perceber que sem cérebro, sem parcialmente, vive até tal momento. Fraturando tudo assim, até tal momento vive, cortando os membros até determinada condição, sob fator vegetativo. Independente disso, é quem justifica o outro ser convidado a fazer vida no outro, instantaneamente, artificialmente, ou provisoriamente, no que vira agudo de instantaneamente, justificar lembrança e transferência de resistência prolongada, promissora, né? Vira latente e aquilo volumetrifica em determinada condição, então tem aonde somos, né? Produtos de pulsares, né? Variáveis, atemporais, né? Quem justifica a temporalidade presente como algo sentido, né? Que vira um materializado não sentido, a quem atribui cegueira, né? E visão, mas para ter visão ainda tem que ter olhos, né?
Então aqui é o paradoxo, não necessariamente o paradoxo parcial, tem paradoxo parcial, como meio grávido de fato, entre os relativos, entre o períneo para trás e para frente, ou qualquer coisa assim, né? O que é ser convidado e conseguir chegar, né? É preciso que um seja sempre mais velho e outro cada vez mais novo, instantâneo, né? Paradoxo do prolongado para que o gozo seja, né? Que é o clímax. Nesse dia, nesse, né, a gente escuta uns falar e eu me lembro que momento eu engravidei ao ouvir a mulher. Estava naquele momento, foi exatamente naquele momento, falei, estava nessa posição, assim, assada e tal. Por que sim, por que não, né? Percebe a reativa, não percebe a reativa, joga moeda, se não é, não é sim, né? Se não morrer, vive. A quem atribui a temporalidade, se isso vira política de resultado adivinhatório, né? Campeonato de exatificação de datação, datação uniforme, né? Coisas engraçadas quando, né? Quando temos que sair do outro é a morte absoluta, mas dizer que um corpo é passível de ser trocado, né? Que momento não é a mesma pessoa, né? É a mesma pessoa, qual é a variante da coisa que alguns datam como apenas bipolar ou nem bipolar? São tantos polos, como constantemente a resistência, né, termostata a polaridade, né, padronizando o corpo. Muito tempo, como aparentemente o mesmo volume, a mesma idade, o platô de tantos anos, em que momento, né, nasce pequeno ou cresce rápido, em que momento envelhece gradativamente, não necessariamente, né, a quem atribua doença, né. Então, o que são as relações entre se adequaram ao monoteísmo, inventaram a você um monoteísmo, porque a partir do momento que não se sabe o que foi inventado, que o outro não convenceu, ou aprimoraram o monoteísmo, convenceram o monoteísmo, né? Se alinharam ao monoteísmo, se venderam ao monoteísmo, se doaram ao monoteísmo. Nós, o filho é para Deus, então agora o seu vai para a cruz. Ah, mas venha a nós o vosso reino, como assim? Assim Deus é mau, como assim? Daquele jeito ele foi bom? Ele foi bom enquanto ele estava vivo, a mãe dele falando que ele ia chegar. E ele foi bom até o último momento, mas vocês aqui não foram bons e o que adiantou? Tem uma, né, tem uma consoante, tem variáveis? Tem sim. Tem milagres específicos, combustões, mas aquilo ali foi um platô máximo. Não tem outro, é reversível? É. Só é reversível fracionariamente assim, o assado, e aparentemente vocês nem percebem, né? Aquele momento que tá lá no inferno bombando que tá bom, que é do jeito que tá. Em algum momento que vai alinhar tudinho, vai parecer barriga cheia. Pode ser também. Você tá dependendo de alguém para encher a sua barriga e comparar, que tá ali, ó, encabeçando aquilo que você não é capaz de fazer e é inferno para o outro, e é inferno para você, você tá ali para quê? Olha o espaço aí, ó. Não tem nada para tudo em quanto é lugar, né? Então, o que é a projeção da fissão, datar, né? Não, a quem atribuir desnada e destudo, justificar, né? O momento explosivo, não pejorativizado, e o explosivo a quem é acidental, né? Quem sai no fracasso do desvolume, né? Justificar a minuciosidade catabólica e anticatabólica. O que é atribuir perda quando, né? Baixar o volume, mas tá tudo ali, ó, baixou a gordura, mas tem gordura. O que importa é que tenha o estado celular que homogêneo não tirou a gordura, não ficou totalmente sem gordura. Até ficou. Não fica totalmente, né? Mas os adipócitos estão ali, né? O que é baixar o peso, ou o que é entender mesmo, né? Que é a morte e a transferência entre anabolismo e catabolismo, que capitaliza, né? Você datar volume anticatabólico, anabólico, funcionante anabólico a quem justificar.
anticatabolismo aleatório, como anticatabolismo planejado, desaleatório, não aleatório. Em função da repetição, você tem o padrão do acerto, continuando a mesma coisa. No outro dia de novo, vou malhar de novo e não estou ganhando, vou mijar e voltou ao normal. Ah, você não queria voltar ao normal, mas é uma prática cultural. Ou tudo é uma prática cultural, o que, que é? Trabalhar para comer e cagar de novo? Então não vou trabalhar, vou parar e vou ganhar massa. Estava definido e quis ficar passivo em alguém, montar, virou pesado, que aí consegue ser arrastado por alguém. E não necessariamente, né? A teoria de que o gordo não come, o gordo é doente, ficou gordo como, chegou até lá como, né? Quem sente o passivo do outro num dado momento, o peso, o volume, a quem atribui carga, é leve, mas ali é uma carga desgraçada. É o falso magro. Isola quem? Gordura, tá apontando o quê? É o falso magro e isso é isolante para quem? Se a vantagem para quem é mais fácil ganhar massa, quem tem um percentual de gordura alta ou fazer grandes transformações. Comem 24 horas o muito seco, não tem um platô de contraste. Ah, naquela ali, se ele tiver uma fibra de alemão, é mais vantajoso, né? Fora da Alemanha, no inferno absoluto, quem justifique antes ou depois de campo de concentração. Política de ariano contra ariano não necessariamente, é quem justifique aos pés da cruz quem teve. No paradoxo da ressurreição, se arrastou, virou paradoxo. Responde judeu quem responde, porque sobre um platô aterrizado nós temos questões, né? Se você sair do seu basal e não ser um cientista em comum, você não é ninguém. Mas sem o basal não tem alguém e diz que não necessariamente. Diz que o platô de inteligência máxima e genialidade, ainda que o sujeito viva condições adversas que não necessariamente utilizem todos os recursos e atinja a própria inteligência e se tolere nela, com a quem dizer que o sujeito, o pau dele não levantou, se ele murchou, ou tá alto porque ele tá se sentindo bem, nem tá alto assim, nem tá duro, nem tá alto, nem tá fecundativo, seja o que for, o que são as pessoas dentro dela mesma, independente de a quem atribuir volume, o sujeito começou a malhar, tá achando que tá gigante. O sujeito tá tomando uma bomba, olha lá o corpo daquela merda, ele tá só começando, só que aquilo ali atribui uma retenção que ainda que não veja um volume tal, enquanto é um volume discreto ou nem volume, aquilo tem um tratado de dilatação e de retenção e de muitas coisas, que faz com que tudo seja esticado, seja um chamado relojoeiro absurdamente sistêmico, que a mudança é grande e já avisa que vai ser grande. Se não vai ser grande, vai ser trágica, vai responder entre bravura, entre tragédia, a quem o incomode jogatine, quem contou para quem, que utilizou recurso artificial, tirou de quem, quando um entra no outro para fundir, quem contribui com o que, né? Quem dá um golpe, quem vou casar com aquele, que aquele eu vou virar rico. Ele tem uma herança, olha, para ele ter uma herança, ele tem que ter um radical corporal. Não necessariamente, mas você está atribuindo que ele tem um radical extracorpóreo e você vai tolerar comê-lo e você vai comer porque está no nome dele, em função dele, da responsabilidade dele. Quem é você e de fato nada justifica que o outro não tenha essa superioridade e não abre mão daquilo ali e para poder estar com você tem que estar com aquilo ali. Que é dele ou está no nome dele, né? Quem atribui golpe de Estado perante algumas relações, né? O sujeito casou com fulano, a rua inteira, todo mundo sabe no trabalho, todo mundo na rua sabe que engana. E aquele fica em casa, ele tem aprimoramento que finge que não sabe da rua, não necessariamente. Enquanto tá duro, tá bom e não necessariamente. Ele nunca pode sair de casa, nunca sai de casa. Qual momento é a casa do outro e a casa da totalidade? E o que fica, quem quer provar infidelidade na rua, dizer que está enganando dentro da casa do outro para dizer onde está o erro de quem é o passivo e ativo, mas fica muito constatado que quem mente projeta que está dando golpe no outro, ele é o fracassado, ele não tem herança própria, ele não valoriza a herança que ele está usufruindo, que ele quer roubar, né? Ou seja, quem, né, de onde vem para onde vão, porque nem vão, nem vêm, nem são, mas em algum momento aparentemente são humanizados e passivizados, ativizadores, onde está o erro, não é?
Onde está o erro? Existe um sacrifício, como diz a maioria. Quem tem dinheiro tem que pagar. Tem dinheiro porque ele tem, nem se dá conta, tem tanto e é naturalizado, nem se dá conta. Olha como é o pateta. Eu tô olhando que tem. Se eu tivesse no lugar dele, eu faria completamente diferente. Então, tá lá sonçando, é só eu meter a mão. Tô olhando para aqui, eu tô olhando de fora, então eu vou lá e meter a mão que eu vou aproveitar muito mais. Se eu pegar o salário dele, eu aproveito muito mais que ele. Mas pegar o quê? Né? A nota é uma variante de trânsito, né? Tem todo um meio de produção, tem que trabalhar só produzindo a nota e a nota vira passiva. Mas é um rombo trocar moeda todo dia e manter câmbio para um monte de situações privadas que vão jogando aquilo no mercado, vão virando toda forma de ladrão. A quem justifique mudar a moeda todo dia ou dar o juízo de valor de tirar zero e botar zero, ou nem mexer com aquilo, né? O que é o colchão, o que é o banco, né? O que é o paradoxo do colchão, que você tem que ter muito dinheiro para comprar um buraco, né? Quem se esconde não necessariamente prevê determinadas coisas para entender política de subsolo, de sideralização espacial, de casa de primeiro andar, segundo, terceiro, etc, etc. Tudo leva você, todas as relações corporais entre o sexo diário, o sexo com o outro, quem é o passivo, o ativo, as condições invasivas, você volta à condição corporal, volta à condição exógena, volta a uma complexidade de multifuncionalidades, para constantemente estar passando da dose, tá violento, tá oral a quem tá saindo no prejuízo? Você tá tendo um prazer, mas você quer o prazer só para hoje? Pega uma menininha, o casamento infantil, pagou o dote, a família acatou, todo mundo acatou, uns morrem, outros ficam em sociedade, fazendo outros filhos, vendendo para outros dotes, eles não são punidos. Muito difícil sair da sua vida, se você tem uma projeção com a sua vida, ainda diz que você ainda está indo atrás de quê? Que isso vira especialização, ou uns acontecem especializados, né? Joga a moeda, não esperava e se tornou, né, interessante, vira uma emulsificação de várias possibilidades para a vida, para todo mundo, que não se espera, mas em que momento se satura? Querendo ou não, eu não esperava, você foi deparar com aquilo ajudando, ou aquilo também era incompatível à sua vida, tinha também a sua própria ajuda, o seu limite. A quem vira, né, perder a notificação de que morreu na sua mão. Mataram na sua mão, estava te matando na sua mão e você ainda tem que ter força para trabalhar, para alegar que você não saiu sacrificado pelo outro morrer na sua mão, por criar situações inesperadas, geraram catabolismos, perdas, traumas, tragédias, mas aparentemente você está vivo, você está ali sustentado, né? Mas quando alguém de fato morre e destitui, fazem um efeito dominó, um efeito nem esperado, que dataram como efeito dominó, né? Como continuidade. Uma coisa afeta a outra de forma tão instantânea, né? O que gerar morte costuma ser uma condição muito fácil, né? Que é gerar vida assimetricamente, o ressimetrificar e colocar sentido padronizado perante as questões, nem você lidar com todas as coisas que num dado momento você precisa de ser um arroz com feijão, você precisa ter um padrão de sentido que se compare todos os dias, ou se veja que tenha discreta queda, discreto crescimento, a criança cresce de repente, né? Carregar no colo o tempo todo, não sai do colo, quem fica no colo, colado, né? Vira doença para quem? Porra, você arrumou um filho para estourar sua coluna, como você vai pagar boquete o dia inteiro? Seu trabalho é só boquete. Seu marido só gosta de boquete, ele não cuida da criança, ele quer mais filho. Essa obrigação a família impõe. Ai, chega no trabalho, a coluna de novo, e você tem isso, você tem aquilo. Cheguei atrasado por causa da coluna. E aquele, eu sou especialista de boquete, essa aqui é para ganhar um troquinho mais, para pagar aquilo que o outro faltou. Bota essa daqui que ela faz mais um. Não faço assim, vou utilizar um agudo de reserva e vou pagar aquilo e o outro não faz. Ou para vocês, na cabida lá, ó. E ainda ganhou mais salário que você. E o sexo é o platô. O sexo não saiu e pelo sexo é apontado, né? Quando a questão sexual, né? Quando o pau sobe sem querer subir, quando o pau quer subir não consegue levantar, né? Tem essa teoria, quando a buceta finge, basta gritar, né? Basta gemer, e com situações tenebrosas que a gente escuta, vergonhosas,
calculam golpes detalhados, o que que virou, né? Vai até a base, não vai até a base, cabe até a base, conversaram, calcularam, mostraram para que cabe alguma facilitação, né? Precisa do pau ir até a base e a mulher tá com o clitóris encostado, para ter um mínimo de... Mas e aí, né? Toda a tragicidade ou toda a incompetência, toda a incongruência, porque tem que contar para o outro do lado. Se conta para o outro do lado, cada um paga o individual, ou todo mundo fode, mas não dá para enfiar todo mundo junto no mesmo buraco. Então cada um toca uma zinha, a gente coloca o valor da punheta total. Gozou legal, né? Se alimentou legal, saiu da celularização tegumentar, pegou a outra semente aonde, né? Desautotroficou, desheterotroficou, traduziu a quem é conveniência. Só que não sabe traduzir ou não fala a mesma língua, né? Se você ultrapassar, saber, mas um tem que ser o cérebro do outro para o outro fuder, né? Um trabalha lá para o outro mal fuder. Aí vai lá, conserta de novo, o outro vai fuder. Você é a cabeça da buceta da mulher do cara e o cara não tem nem cérebro e ainda dá bunda no outro lado da rua, né? Preventivas e questões tais, o que que virou engraçadinho, né? Tantos idiomas, ou acontecem como tantos idiomas, e o que virou, né? Cada um no mesmo lugar, mas o caminho da fé é um só. Tem que voltar alguma uniformidade, ele tem uma singularidade, né? Não pseudopodível, né? Baixa a bola da operacionalidade potencial de assimetrificação pseudopodível, meter o nariz onde não é chamado, cada pseudópode é um peru em pé, né? Seguindo alguma seta, qualquer coisa, para qualquer lugar, que diz que naquele lugar está a direção do ouro, ali está a direção de não sei o que, por aí vai inventando. A quem justifique que a buceta interna não tem essa, né? Ou qualquer coisa de qualquer lugar, quando, né, o encantamento pelo engenhocamento alavancar do pau, né, tem que ter dinheiro e pau, né? A meu ver, né, quem responda o cu e responda a jogatina dos volumes corporais que se cobra do outro e que nunca tá bom. Ou pelo menos, né, que é tudo meu. Seu peito, sua bunda, sua vagina e sua boca. Ninguém vai botar a mão. Tá, mas não te conheço. Quero estar aqui. Tô quase o tempo todo, se eu não tô no trabalho, tentei responder e também tá o Steve. Tentei projetar uma coisa comum a quem justifique atribuir isso aquilo, ou nem projetar e tentar dar continuidade com alguma lógica. Ficou condições totalmente, né, incongruentes, né? Intermitências, agudos, descabidos. Como assim? Aí você vai acreditando, você vai convencendo, você vai tentando aquilo ali. O que que virou complexidade sem nem conhecer os outros? Invasiva sem nem conhecer os outros, né? Eu que já é uma operação há muito tempo, enquanto eu tô lá só com batom vermelho, calça fuxicada lá no cu para dizer para os outros que o cu tem prega, decote nos peitão de silicone, se o outro tá achando que a costura da calcinha tava jogando grelo pro lado, é buceta, era buceta. Acho que tava certinho, mas em dado momento alguns fuxicados, que a maioria totalmente enterrado no cu, inclusive os machos agora, as velhas, com a calcinha com o rabinho da oncinha que fudeu de noite, que nem lavou a bunda, botou a roupa de qualquer maneira, ficou o rabinho da calcinha por lá de fora, do bicho, pra vir pra localizada correndo, pegar 15 minutos finais, coisa que só de eu pegar metade de uma perna, tudo é possível. Eu dei uma aula de um lado, 1 hora de uma perna. Na outra aula o sujeito não podia faltar, que ia ser não, meia hora de abdômen, meia hora só de uma perna. Ele estava testando muito potencial, uma perna apoiada em 4 apoios, e é localizado. Mas tinha que fazer 4, 5 séries, entre o alonga ou não alonga, ou dobra a caneleira e troca a caneleira o tempo todo, sem função alguma. Qual é a posição do dobrar a caneleira? Tal da aula de 4. Né? Colocar de 4 e tirar do 4. Coloca de 4 mais um pouco para ver se ele sai de 4. Enrijece a bunda para ter mais força para ficar em pé bípede, ou não necessariamente, né? O tal do espancar a bunda e quem se fode em aplicar a injeção na bunda do outro.
Ó, inflamou, operou, não sei o que, mas ele aplicou ali, foi da bunda logo em seguida, tal, tal, tal. Alguém tem que arcar. O cabelo. Cabelo, ó, deu outra pigmentação. No seu caso é porque você tem uma máquina de bronzeamento artificial. Me falaram, te falaram. Mas eu não entrei na máquina. Né? Que o tal do no final tudo dá certo quando o cabelo, dizer que todo momento vai lavar o cabelo, passa com sol no cabelo, dizer que a comida interfere, a medicação, a doença. O que é que não interfere é quem fica agudos e crônicos, sobre algumas condições indenizatórias, até que ponto agrada, chega na mesa e não tá bom. Na mesa do brasileiro, você botar uma comidinha na mesa do brasileiro, trabalhou num boteco GLS. Aí o lugar do bi, não, porque entra qualquer um, você tem que apontar GLS com aquele povo caputino, ou a quem justificar GLS, também não é moda. Tem que ter o QI multidiomático. E cadê o QI que produz? Porque não tem padrão de aceitação. Tudo tá bom, manda devolver, já que eu tô pagando, já que nem eu que tô pagando, se fosse eu não faria. Já parava tudo e ó, do chão não passa e a homeostase já é isso aqui, ó. Precisa de nada disso aqui, né? Deixando todas as frutas num monte de lugar, você fala, hoje eu vou ficar perto desse paraíso, vou... Esse pedaço aqui tá paraíso, aquela árvore tá, né? Ah, tem uma estação que é de todo mundo junto, tem, né? Quais as frutas que em qual estação, não estação, pega o bicho, não pega o bicho, engole um, usa a estratégia de engolir a porra de todos, né? Engravida ou não engravida, contamina ou não contamina, sai de barriga cheia e economiza. Você gosta de comer que come a bosta do outro, né? Tem-se tudo isso, né? Tudo é uma desculpa, tudo é um fundamento que vão ficando. Mas a questão é que ninguém é de ninguém e constantemente alguém tem que pagar, tem que indenizar uma separação, porque é que não estão ficando, estão sempre indo. O que é o paradoxo da fidelidade, né? De achar que goza só com você e num dado momento, para que tanto esforço seccionar, botar o outro, tem que botar o outro no útero antes de ter filho, ou no cu, em qualquer lugar. Na cabeça, chega no lugar que nem no útero, nem no cu, nem no lugar, sai tudo seco, não chega ali, né? A quem vira justificar que na cabeça cabe mais, ou a cabeça se tornou tão, né? Não tem como você sair do complexo parasitário, ou o melhor que tá tendo é você ficar em você mesmo. Mas você tem que ter uma funcionabilidade que obedeça a alguma questão de trabalho e um platô de recebimento lógico, porque relacionamento é algo praticamente impossível. Só é interessante saber como que inventaram religião e como que recebem em trabalho. O que eles transferem e compram e vendem, que tem passividade total, que bicho parasitologias, acontece uma coisa. Vai que o dar à luz mesmo é outra coisa completamente diferente, ou fica percebido que não depende. Que infelizmente a quem, ou felizmente a quem, ainda que a gente demonstre que venha num processo de ser fecundado, fecundar, parece que a revelação, o dar à luz, é quem dá a luz, como que você bota a luz num lugar, o que é ação de graça, ó, a luz está te cansando, você tem uma ação telecinésica meio osmótica, quem vira dá, jogar a luz num canto sem esforço, e larga para lá que tá cansando, tá atrapalhando a faxina lá de cima. Pega um encosto de carga e joga em algum lugar como uma luz. Inferniza uma atividade de carga energética que a quem atribui que para poder dar a luz naquele lugar tem que tirar todos os outros. E é muito menor do que pensa e todos os lugares já estão esperando, já estão faxinados, já abriram espaço e tem uns que estão achando que eles são rei da cocada e ainda não entenderam a festa. Ou em que momento vira tudo absurdamente econômico, ó. Tem que seriar, adequar assim aquela poeira que vocês estão levantando, fingindo que é cultura, fingindo que é trabalho, entendendo que não estão fazendo nada, entendendo que é um pó descabido, que é uma sujeira. Tudo isso daqui mesmo já não acontecia, não acontece. Temos que tirar o zero, quem fuder já fode, né? Se já fudia na casa, tá fudendo no trabalho, fode num lugar só, tá perdendo em foda potencial, como é que fica isso daí, como é que vira o custo. Conversatório no meio de lavar dinheiro, quem lava o dinheiro, quem sujou, né? Que o dinheiro serve, que traduzem, né? Monetariamente um câmbio material, antimaterial, ressustentável, né? Que alguém chega e atribui que não tem preço porque não podem pagar.
Não, também não podem pagar até um pouquinho mais. Eu tô mais à vontade, é porque não são donos. Ah, então tem um pouquinho mais. Não, tá maneiro, mas você tá no que é meu. Como assim? Ó, tem um pouquinho mais. Eu não mato não, mas parece que tem que te matar. Tem um pouquinho mais. Não, a verdade é que você tá me matando. Tá ocupado, eu já matou. Eu tenho um pouquinho mais, né? Por aí, né? Aí entre o bate-papo, né? Quem fica, quem entra dentro do outro, né? Que é dizer que, né, eu vou te oferecer uma educação gratuita. Ah, mas ficou conveniente, você não queria ficar naquela casa, ou não queriam você dentro daquela casa, já queriam fuder em outro lugar, né? Onde está o erro, né? Como dizer, né? Se ressarcir, ser enganado, não era aquela casa, quando foi aquela casa? O que é a casa de trânsito, né? É tudo tão complexo, né? Na estática somos nômades na estática. Achamos que somos, aí vira, né? O que vira um peso parasitário de estimular, né? Abstratualidade, desabstratualidade. Tem que chegar, carregar a casa na sacola, olhar para a cara do outro, qual é o objetivo material da coisa, né? Rematerializar a abstratualidade, prometer o que não tem para dar, o que nunca nem viram, né? Fazer com que tudo seja um compacto de direita e entrada e saída, mas logo aqui ele não fala a sua língua, você fala tantas línguas, mas aquela língua e aí? E outra coisa, você está saturado de todas as línguas, não está respondendo naquela língua, né? O que é tal do engenhocamento não responde, né? Como essas minuciosidades são percebidas, né? A velocidade dos pontos, né? Fracionários, desinflacionários que justifiquem a exatificação e fica pronto. Se acertou, é o momento de morrer. É outro que tem que repetir, ou que vira fácil repetir, vira osmótico, né? A quem justificar, jurado, câmbio livre, né? Fuder, cada um atingir o seu ou ficar auto-fudido, e aí você tá fudido, eu tô e você também. É maneiro. Valeu, hein? Tá, fica aí, você que eu vou lá te visitar, mas já tô te vendo aqui. A ideia de já te ver daqui é para não visitar, eu tô te vendo, eu já tô te falando, ei e tal, já para você não vir me visitar e nem eu te visitar, né? Ei, que é quem pergunta, quem, né? Atrita e gera, fala sem querer falar. Não, eu falei não, nem você que encostou em mim, não, não foi. Não sei, então foi o meio do caminho, foi um interstício, deve ser, deram esse nome aí, ficou um intempérie. Foi um neófito corrente, um rudimentar aleatório, né? Com aquela parede ali, é coisa linda. Quem tem força para atravessar aquela parede ali, lixar e pegar um dinheiro que não é seu, ir para outro trabalho, que trabalho? Tá o Ministério do Trabalho. Mas tá o Ministério do Destrabalho. Simplesmente, então quebra todas as barreiras, só vou pegar, eu quero pegar, eu nem quero ir mais. Ah, mas não pode faltar, não pode. O que é que falta, né? Que falta ao alto um para virar interobservável, desobservável de dois, né? Justificar tudo isso aí. O que fizeram campos acadêmicos, né? O que não fizeram nas casas de cada um, né? A culpa é de quem saiu de casa. Que virou obrigatório educação. Onde está o erro? Onde começou o erro? Tava a educação tão legal, né? Que não estava entendendo muita coisa. Mas dá um jogo para você, um joguinho ligue e desligue, se não é assim. Ou nem liga, nem desliga, nem pertence, não pertence. Conjunto, né? Grife, faz bolinha, faz X, né? Palavra cruzada, né? Quantas sílabas tem, qual é a charada, qual é, né? Para que significa tudo isso ao longo do tempo, né? Bota ali, a criancinha perder tempo com aquilo ali, bota ali, que esse momento não entende nada não. Mas já comeu o gatinho, foi comido, foi, né? Um parasitologizando, tudo bem. Se parasitologizar, morrer e não incomodar também, tá tudo bem. Então, onde tá o problema de todas as coisas, né? Mas dar a luz, né? O importante é que deem a luz. Mas como assim? Não tá a luz, tá chamando para acabar, o sol acabou, né? Sem fio, com fio.
Pode acidentar, pode não acidentar. O que é acidentar? Num dado momento você lembra que é bom que não seja mais com fio. Fio terra, fio não terra, né? Tira o sentido, né? Fica no aleatório. Tudo sem compromisso.